Queridos irmãos, muito bom dia. Que a preciosa paz esteja sobre a tua vida e sobre toda a sua família. Eu quero falar um pouco sobre Abraão, o grande homem de Deus, o amigo do Senhor. Deus o chama de amigo, porque Abraão depositou toda a sua fé, a confiança no Deus Criador dos céus e da terra. E ele não tinha, na época dele, a Bíblia que temos hoje, o conjunto de livros sagrados que temos nas nossas mãos. Ele não tinha quem o instruísse, certamente, mas ele aplicou do seu coração, no Deus Criador dos céus e a terra, a sua fé, a sua confiança. E vemos no livro de Gênesis que Deus o chamou, e lhes fez grandes promessas, e ele obedeceu, cumprindo assim a palavra de Deus. Mas no capítulo 18, nós vemos que Abraão estava fora da sua tenda, e 3 personagens estavam vindo em sua direção. E ele logo discerniu no seu pensamento: esses homens são diferentes. E ele percebeu que eram anjos, 3 anjos. E ele então recepcionou os anjos. Está no livro de Gênesis, capítulo 18. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia já estava quente, o sol estava escaldante. E levantou os olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam de pé, junto a ele. E vendo, correu à porta da tenda ao seu encontro e inclinou em terra, adorando. Ele fez isso por quê? Porque um dos anjos era o anjo do Senhor, a representação teofânica da pessoa preciosa e pura do Senhor Jesus Cristo. E ele então começa a recepcionar os anjos, pediu para sua esposa fazer 3 medidas de farinha, 3 tipos de bolo, e ele vai até um lugar onde estavam os bois e pediu para o moço escolher um boi saudável para fazer um churrasco para recepcionar os 3 anjos. Que alegria! Que satisfação ter a visita dos anjos e de Deus. Ele então conversou com Deus, com o anjo do Senhor. E ele, sabendo que o seu sobrinho estava em um lugar tenebroso, ele então começou a conversar com o anjo do Senhor. Ele intercedia em favor do seu sobrinho, porque ele sabia que aonde o seu sobrinho estava era um lugar tenebroso, onde os valores tinham sido trocados, homem com homem, mulher com mulher, aonde a cidade, quase que toda a cidade, era predominada pelo homossexualismo. E Deus, então, ouvindo Abraão disse: porventura, se tiver 50, destruirás a cidade? E ele foi humilhando e conversando com o anjo: porventura, meu senhor, se tiver 40? E ele disse: Senhor, mais uma vez me atrevo em falar contigo. Se tiver 30, ele foi abaixando, porque ele sabia que Ló estava naquela cidade e ele estava contando com alguns dos seus funcionários, que alguns tinham se convertido, se voltado para Deus. Por isso é que ele intercedeu logo por 50. Olha o coração bondoso de Abraão. O anjo do Senhor fica com Abraão e Abraão começa a conversar, interceder em favor do seu sobrinho
Ló. E nessa conversa, o anjo do Senhor mandou os 2 anjos ir em direção a Sodoma, aonde Ló estava habitando. E quando os anjos chegaram lá, foi bem recepcionado por Ló. Mas os homens da cidade, quando viram homens diferentes chegando ali, tentaram invadir a casa de Ló. Tentaram invadir para pegar esses homens à força. Tal era a força do pecado que estava naquela cidade. Ló vem até a sua porta. Ló tinha 2 filhas e elas estavam namorando. 2 filhas, amáveis, bonitas, virgens. E Ló vem até a porta e disse para aqueles homens: olha, eu dou minhas filhas para vocês e vocês deixam esses homens em paz. Mas a força do pecado era muito grande naquela cidade. Eles rejeitaram as filhas de Ló e queriam os homens que estavam lá dentro. Eram anjos de Deus, teofanizados, humanamente falando. E eles então queriam, de todas as formas, manter relacionamento com aqueles homens. Certamente Ló e a sua família estavam arraigados ali. E o anjo então passou o recado para eles: Ló, acabou seu tempo aqui. Precisamos sair. Certamente deu um tempo para as mulheres se ajeitarem, porque mulher demora um pouco mais. E os anjos então, antes de tirar Ló e sua família, cegaram toda aquela multidão. O pecado traz cegueira. Eles já estavam cegos, espiritualmente falando, mas por causa do exagero, ficaram cegos 2 vezes, espiritualmente e materialmente. E a coisa mais preciosa que o ser humano pode ter aqui, materialmente falando, é claro que tem muitas coisas, mas materialmente falando, a coisa mais preciosa, creio, que o ser humano pode ter aqui e tem que cuidar é a sua visão. Porque a visão revela as cores, revela o mundo, revela a beleza. A visão é o farol que cada um de nós, seres humanos, temos e devemos guardar. Por isso a Bíblia diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E vemos ali que os anjos cegaram aquela multidão. E acredito que, vendo que as mulheres estavam demorando, e você sabe que mulher demora para se aprontar. Os anjos então pegaram elas pelas mãos, mas antes, os anjos deram a liberdade para as moças buscarem os seus namorados para saírem também. Mas eles não quiseram. Eles não quiseram fazer a boa escolha. Não quiseram andar com as suas namoradas, com os seus sogros e com os anjos. Não quiseram, rejeitaram. As escolhas somos nós que fazemos. Temos a liberdade de Deus de escolher o que é bom ou o que é ruim. Infelizmente, eles escolheram o que era ruim. Ficar na cidade do pecado. Os anjos então tiraram Ló e a sua família para fora. E foram indo, conversando, passando ânimo para Ló, para suas filhas e para sua esposa. Em um determinado tempo da sua caminhada,
está no livro de Gênesis 19 e 17. A missão dos anjos iria terminar, como de fato terminou. Gênesis 19 e 17, olha o que diz. Aconteceu que, tirando-os para fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhando para trás, não pares em toda esta campina, escapa-te, escapa lá para o monte, para que não pereça. Mas os anjos tinham dado ordem para não olhar para trás. É exatamente o que o Espírito Santo está falando para nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, nesse tempo, para não olhar para trás, para não desanimar. Devemos avançar diariamente na fé por amor de Jesus Cristo. Porque grandes coisas Ele tem feito na nossa vida e certamente fará ainda mais. Porque Ele disse: meu Pai trabalhou e eu trabalho até agora. Nós estamos andando ao encontro da pessoa preciosa e pura do Senhor Jesus Cristo. A nossa satisfação espiritual só vai se completar quando encontrarmos o Senhor Jesus. E você pode dizer: pregador, não encontramos? Claro que sim, pela fé. Mas a nossa satisfação pessoal vai se completar quando nós nos encontrarmos pessoalmente. A igreja em breve vai se encontrar com Ele pessoalmente, nas alturas. O Espírito Santo recebeu de Deus a incumbência de guardar, de dirigir, de proteger a noiva de Cristo. E, acima de tudo, a maior incumbência que o Espírito Santo tem a respeito da igreja é entregá-la à pessoa preciosa e pura, além das nuvens. Por isso, eu e você, que fazemos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, o que temos de fazer é procurar estar de pé diariamente diante de Deus, no meio de uma geração mais perversa, onde os valores têm sido trocados, têm sido mudados, onde o escândalo está borbulhando no nosso meio. A Bíblia diz: ai daquele por quem vem o escândalo. Não somos melhor do que ninguém, mas o que temos de fazer é lutar para permanecer de pé diante de Deus, com sobriedade. Louvado o nome do Senhor. O anjo disse lá para Ló: escapa-te por tua vida. Só que eles estão indo sozinhos agora. Mas em um determinado momento, a sua mulher começou a pensar nas belezas, nas benesses, nas coisas que ficou para trás. E ela não pôde resistir. Ele olhou para trás. E o anjo disse que não era para olhar. Ela olhou para trás e imediatamente tornou-se uma estátua de sal. O anjo tinha dito que a cidade iria perecer. O Espírito Santo tem dito para a igreja hoje que este mundo que vemos irá perecer. O anjo disse lá para a família de Ló: escapa-te por tua vida. Mas em um determinado tempo a mulher olhou para trás, perdeu a salvação porque desobedeceu. E Ló então se esforçou com as suas filhas. E quando chegou na cidade de Zoar, a cidade da paz, a cidade segura, ele viu colunas de fogo descendo dos céus em direção a Sodoma e Gomorra. A cidade foi incendiada por Deus. E quem estava lá perdeu as suas vidas, porque viviam em desobediência,
é o que vai acontecer com esse mundo em que estamos. Os desobedientes irão perder a sua vida. Por isso é que Jesus Cristo, no nosso tempo, ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, porém quem não acreditar será condenado. O nosso dever é falar de Jesus Cristo, é pregar a sua palavra. E o dever daqueles que ouvem é acreditar ou não, aceitar ou não. Para aqueles que aceitam, está lá no livro de Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessar e em teu coração acreditar que Deus ergueu Jesus dos mortos, será salvo. Porque com a boca que se confessa e com o coração que se acredita. O que temos de fazer é pregar a palavra. E aqueles que ouvem a palavra pregada, o que tem que fazer é acreditar ou não. A Bíblia diz que o Deus desse século procura cegar a mente dos seres humanos para que não venham ter o conhecimento da verdade. Mas a Bíblia também diz que o Espírito Santo, ele veio a este mundo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Permita, querido irmão, querida irmã, ser fortalecido por Deus através da sua palavra. A você, ouvinte da palavra de Deus que ainda não se decidiu, permita o Espírito da palavra, o Espírito Santo, convencer você que você é pecador e que precisa do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Vou parar por aqui. Dê um like, compartilhe as mensagens do canal A Voz do Atalaia, se inscrevam neste canal. Nos ajude a passar para frente a palavra de Deus. Como? Simplesmente se inscrevendo e compartilhando. Que a graça e a paz da parte de Deus seja forte sobre a tua vida e sobre toda a sua família. Que Deus te abençoe ricamente.